eu sou a professora Neamaro. Hoje nós vamos corrigir o pé de prova do terceiro trimestre, beleza? Vai tentar fazer sozinho e depois você vai vir tirar suas dúvidas, beleza? Nós começamos aqui com o texto 1, chamado Tempo de Violência, e a primeira questão é de interpretação, então você não pode errar esse tipo de questão na prova, porque basta você ler o texto, sim, você não pode errar por preguiça de ler. Então assim, o texto é curto, já vai lendo, já vai marcando as informações importantes que você acha que podem aparecer na questão. Se você ler a questão e não entender, volta no texto, o importante é você garantir esse ponto, tá? A questão 1 diz assim: segundo a psiquiatra Patrícia Streparava e o filósofo Jean-Paul Sartre, letra C, a pessoa que usa armas para se defender está se tornando muito parecida com o agressor, contribuindo para ampliar a mesma violência de que é vítima. Questão 2, talvez sirva de consolo saber, o advérbio em destaque é classificado como... Bom, advérbio é uma classe gramatical, é um grupo, beleza? De palavras que vão indicar circunstâncias, acontecimentos e ideias de tempo, lugar, modo, meio, afirmação, negação, dúvida, como é o caso aqui do talvez. É uma palavra que indica dúvida, por isso a resposta da número 2 é letra D. Questão 3. Assinale a alternativa que apresenta uma contração em destaque. Bom, a palavra contração pode ser novidade para você, mas não deveria. Porque ela é uma ramificação das preposições. O que é preposição? É uma pequena palavra que vai ligar outras palavras para estabelecer alguma relação entre elas. Toda preposição possui um valor semântico. O que é isso? Um significado. As preposições são sempre essas aqui. Então, seria legal você, pelo menos, gravar quais são as mais importantes, que são essas que eu circulei. Mas todas elas aparecem nos textos, então é legal você ter em mente quais são as preposições, tá? Então, toda preposição possui um valor semântico. E aí nós temos as contrações e as combinações, que são resultados da mistura entre a preposição e um artigo. Artigo é a palavra que acompanha um substantivo. É o, os, a, as, uma, umas, uns. São só esses, tá? Então, a contração também eu posso juntar com pronome demonstrativo, tá? Mas aqui, ó, vou te dar um exemplo. O em mais o a virou na. Por exemplo, o caderno está em algum lugar. Esse lugar é a mesa. Eu não digo o caderno está em a mesa. Eu digo que o caderno está na mesa. Aqui o per, que pode ser essa palavra que você não está entendendo, antigamente tinha o mesmo significado que o por, tá? Então hoje nós usamos o por. Por exemplo, ele passou por dificuldades, beleza? Só que aí, antes disso foi formada a contração pelo, ó. Ele passou por algum lugar. Esse lugar é o portão. Eu não digo que ele passou por o portão. Eu digo que ele passou pelo portão. Então aqui eu tenho uma contração. Então na contração, algumas letras se perdem, se transformam. Na combinação, eu só uno uma preposição a um artigo. Então o a mais o o virou ao. Por exemplo, eu vou a algum lugar. Esse lugar é o colégio. Então eu digo que eu vou ao colégio. Então aqui, ele quer que você marque a alternativa que apresenta uma contração. Essa união, essa fusão da preposição com outra palavra. De maneira que haja transformação, tá? Na combinação, nenhuma palavra, nenhuma letra se perde. Então vamos ver. Na letra A, contornar a situação desfazendo-se de dinheiro. De é uma preposição normal, tá? Letra B, talvez sirva de consolo para saber que nas 2 horas, nas é o em mais o as. Então, nós já achamos a contração, beleza? Resposta da número 3 é a letra B. Nas outras, o para é preposição, ele está aqui. O em é preposição também, o por é preposição, não é uma contração, tá? 4. No trecho, tem os músculos enrijecidos e apresenta uma arma na mão. A conjunção em destaque possui valor semântico de... Bom,
Como nós já falamos, o valor semântico é significado. A conjunção é uma palavra que liga orações, que liga frases. Enquanto a preposição liga palavras, a conjunção liga orações, beleza? Esse E aqui, a conjunção também liga palavras que tenham a mesma função sintática. Por exemplo, a casa possui quarto, sala, cozinha e banheiro. Quarto, sala, cozinha e banheiro exercem a função de objeto direto. Então, eu posso adicionar, eu posso usar a conjunção para ligar essas palavras também, tá? Mas aqui tem os músculos enrijecidos, um fato. E apresenta uma arma na mão, outro fato. Eu estou adicionando informações. Por isso, o E é uma conjunção aditiva. As conjunções coordenativas, existem dois tipos, coordenativas e subordinativas. Vocês só precisarão das coordenativas até o momento. Então, são essas 5. Aditiva indica adição, adversativa indica oposição, uma ideia contrária. Por exemplo, estudou para a prova, mas tirou 0. Tirar 0 é uma ideia oposta, né? A ter estudado para a prova. Esse mas, sem i, indica, então, adversidade, uma ideia de oposição. Conjunções adversativas. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, todas elas carregam esse valor semântico. A alternativa é aquela que indica a opção, alternância. Ou você estuda ou será reprovado. O ou é a alternativa. Conclusiva é aquela que indica uma conclusão, uma ideia que você chegou a partir da primeira oração. Ó. Ele é seu amigo, por isso te ajudará. É uma conclusão. Se ele é seu amigo, ele vai te ajudar. Beleza? O por isso, portanto, logo indicam conclusão. A explicativa indica uma explicação. Ó. Ele está chorando porque machucou o pé. Machucar o pé, então essa é a explicação do choro, ter machucado o pé, ok? Então o porquê e o que indicam explicação. Aqui na número 4 será então letra C. O E indica adição, tá? Questão 5. Hermann acredita que a ilegalidade leva ao crime porque as questões pendentes não podem ser resolvidas na justiça. A conjunção que substituiria porque, mantendo o sentido original, seria a conjunção pois. Como assim? O porquê está indicando uma explicação da primeira oração, beleza? Porque as questões pendentes não podem ser resolvidas na justiça. É a explicação para a ilegalidade do porquê ele acredita que a ilegalidade leva ao crime. Então, eu tenho que trocar o porquê por outra conjunção que seja do mesmo tipo, que seja explicativa. Conjunções explicativas são o porquê, que e o pois antes do verbo. Na verdade, o pois depois do verbo, ele tem significado de conclusão. Só que a gente quase não usa, mas é legal você saber. Por exemplo, na oração, ele é seu amigo, deve, pois, te ajudar. Esse pois, nesse exemplo que eu te dei, indica uma conclusão. Tem o mesmo sentido que ele é seu amigo, logo deve te ajudar. Esse pois no meio assim da frase, depois do verbo, indica a conclusão. Agora, na frase, ele está triste, pois perdeu o celular. Aí, o pois antes do verbo perdeu, indica a explicação. Então, a palavra pois faz parte da conclusiva e da explicativa. A que a gente mais usa é a explicativa, tá? Quando você tiver na dúvida, troca o pois pelo porquê. Se fizer sentido, é porque ele é explicativo mesmo, tá? Questão 6. O trecho em que a preposição destacada revela a noção de lugar não se esqueça de dar uma olhada na sua apostila, porque lá tem as preposições e quais são os significados, qual é a noção que ela indica, o valor semântico dela, beleza? A que indica lugar aí, ó, deixa eu ver, a facilidade com que é consumido. Não. Do hospital em Israel, em Nova York. Olha aí, o em indicando lugar. Então, aí, resposta da número 6 é letra B. Na verdade, aqui está até errado. Resposta da número 6 é letra B. O em está indicando lugar. 7. No trecho,
Uma vez que funciona como justificativa. A conjunção uma vez que é classificada como, olha só, você tem que voltar no texto para ver qual é o significado que ela está estabelecendo aí. Essa locução conjuntiva, na verdade, ó, uma vez que, indica também explicação, tá? Eu poderia trocar uma vez que por porque, pois, beleza? Então, ela indica explicação. Toda vez que você tiver na dúvida, volta no texto, porque você vai ver o significado que ela está estabelecendo dentro do texto. Olhar a oração, às vezes, sozinha, se você não conhece a conjunção, você não vai saber responder. Se você já conhece, cuidado, porque às vezes a mesma conjunção tem mais de um valor semântico. Então, é sempre importante voltar no texto. Questão 8 tem também o texto 3, né, para você ler. E aí ela diz assim, no trecho, mas é uma reação cercada de fatores complexos. A conjunção coordenativa em destaque pode ser classificada como o mas, aí pode ser classificado como adversativa. O mas, porém, todavia, como eu já disse no início, né, indicam a adversidade, uma ideia contrária. Se você leu o texto, você reparou isso ao ler. Você entendeu que essa oração é uma oposição à oração anterior, tá? Então, 8, letra B. Para a questão 9, você tem que ler o texto 4, tá? E aí, essa é mais uma questão de interpretação. Não tem como errar, é só ler o texto com atenção. Segundo o texto, letra D. Como causa de mortalidade, os acidentes de trânsito são quase tão importantes quanto os assassinatos no ranking da violência no Brasil. Então, 9, letra D. Questão 10, leia. Os números aqui representados. Ela não é a única. Há palavras em destaque nos trechos. Assinale a alternativa que indica, respectivamente, a classificação dessas palavras. Bom, como nós já falamos dos advérbios lá no início do vídeo, é aquela palavra que indica uma circunstância. E aqui, ó, aqui é advérbio de lugar e não é advérbio de negação. Essa também tá super simples. O conteúdo dessa prova tá tranquilo. É só você ler com calma, dar uma olhada na apostila, tenta fazer de novo as questões que você errou, faça anotações, porque não tem erro. É só sucesso. Valeu? Nos vemos na próxima. Tchau, tchau.